Olá, amigos do canal Conhecimento é Poder. Sou Marcelo Gomes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever e, se possível, deixar o seu joinha caso goste do conteúdo. Isso é muito importante para que mais e mais pessoas se tornem poderosas através do conhecimento. Dito isso, vamos ao que interessa. Hoje iremos aprender um pouco mais sobre a Grécia Antiga. Este é o 9º vídeo de um total de 10. Nele, vamos continuar o estudo da cultura dos antigos gregos, abordando aspectos de ciência e tecnologia, bem como os hábitos alimentares da época. Veremos que muitas descobertas científicas e elementos culinários registrados naquele tempo permanecem relevantes até os dias atuais. Os matemáticos da Grécia Antiga contribuíram para muitos desenvolvimentos importantes nesse campo, incluindo as regras básicas de geometria, a ideia de derivação formal e descobertas na teoria dos números, análise matemática e matemática aplicada, além de se terem aproximado de estabelecer o cálculo integral. As descobertas de vários matemáticos gregos, incluindo Pitágoras, Euclides e Arquimedes, ainda são utilizadas no ensino de matemática atual. Os gregos desenvolveram a astronomia, que eles tratavam como um ramo da matemática, elevando-a a um nível altamente sofisticado. Os primeiros modelos tridimensionais geométricos para explicar o movimento aparente dos planetas foram desenvolvidos no século IV a.C. por Eudóxio de Cnido e Calipo de Cícico. O contemporâneo Heráclides do Ponto propôs que a Terra girava em torno do seu próprio eixo. No século III a.C., Aristarco de Samos foi o primeiro a sugerir um sistema heliocêntrico. Arquimedes, em seu tratado O Contador de Areia, revive a hipótese de Aristarco de que as estrelas fixas e o Sol permanecem impassíveis enquanto a Terra gira em torno do Sol na circunferência de um círculo. Não fosse isso, apenas descrições fragmentárias da ideia de Aristarco iriam sobreviver. Eratóstenes, usando ângulos de sombras criadas em regiões amplamente separadas, estimou a circunferência da Terra com grande precisão. No século II a.C., Hiparco de Niceia fez um número de contribuições, incluindo a primeira medição da precessão e a compilação do primeiro catálogo de estrelas, em que ele propôs o moderno sistema de magnitudes aparentes. A máquina de Anticítera, um dispositivo para calcular os movimentos dos planetas, data de cerca de 80 a.C. e foi o primeiro ancestral do computador astronômico. O mecanismo foi descoberto em um antigo naufrágio ao largo da ilha grega de Anticítera, entre Citera e Creta. O dispositivo se tornou famoso pelo uso de uma engrenagem diferencial, que se acreditava ter sido inventada apenas no século XVI, e pela miniaturização e complexidade de seus componentes, comparáveis às de um relógio feito no século XVIII. O mecanismo original é exibido na coleção de bronze do Museu Arqueológico Nacional de Atenas, acompanhado de uma réplica. Os gregos antigos também fizeram importantes descobertas no campo da medicina. Hipócrates foi um médico do período clássico e é considerado uma das figuras mais marcantes da história da medicina. Ele é conhecido como o pai da medicina, em reconhecimento de suas contribuições duradouras para o campo.
como a fundação da Escola Hipocrática. Essa escola intelectual revolucionou a medicina na Grécia Antiga, estabelecendo-a como uma disciplina distinta de outros campos que tinham sido tradicionalmente associados, nomeadamente teurgia e filosofia, tornando assim a medicina uma profissão. A alimentação na Grécia Antiga era caracterizada pela sua frugalidade para a maioria, refletindo dificuldades agrícolas. Mas uma grande diversidade de ingredientes era conhecida, e os gregos ricos eram famosos por celebrar com refeições e festas elaboradas. Segundo estudos realizados por fonte segura, a culinária foi fundada sobre a trilogia mediterrânea de cereais, azeitonas e uvas, sobretudo a partir do pão, do azeite e do vinho, que tinham muitos usos e grande valor comercial. Outros ingredientes eram muito importantes, se não mais para a dieta média, mais notavelmente legumes. Pesquisas sugerem que o sistema agrícola da Grécia Antiga não poderia ter sido bem sucedido sem o cultivo de leguminosas. Na Grécia Antiga havia o cereal-pão, ou sítos, conforme pensamos hoje, uma massa fermentada e cozida preparada a partir de farinha e água. Todavia, a comida mais comum, que tradicionalmente se traduz como pão, era uma papa ou mingau de cevada, chamada masa. A masa consiste em uma mistura de farinha pré-cozida e torrada com um líquido, que poderia ser água, azeite, mel ou leite. Essa mistura não era assada e poderia ser comida fresca ou conservada, salgada ou adoçada. Também poderia levar alguma especiaria ou condimento para acentuar o seu sabor. Apesar da base alimentar helênica estar nos cereais destinados à confecção de pães e bolos, em especial a cevada e o trigo, as carnes, denominadas greias, circularam profundamente no imaginário social grego desde o período homérico, mas eram comumente associadas ao ritual do sacrifício. Um dos principais rituais da antiga religião grega no período clássico era a thisia, que possuía um elemento destacado de abate animal, geralmente gado, ovelhas, cabras ou porcos. Ossos e gordura eram separados, em especial os fêmures, vértebras caudais e o posterior da bacia, que em seguida eram queimados em oferta aos deuses. A carne era grelhada, cozida ou fervida e então servida aos devotos. Os antigos gregos consumiam uma grande variedade de carnes, tais como caça, era o caso de javalis, veados, lebres, raposas e ouriços. Bovinos, a carne mais desejada, embora cara e raramente consumida, uma vez que os bois eram usados nas lavouras. Ovinos, caprinos, suínos, burros, cavalos, cachorros. Aves, como pombos, patos, perdizes, galos, rolinhas, gansos e galinhas. Uma multiplicidade de peixes e crustáceos, além de outros produtos de origem animal, como ovos, leite e seus derivados. Evidências osteológicas encontradas nos santuários gregos apresentam ossadas de uma série de outros animais, que parecem ter participado do cardápio grego, como lobos, gatos, doninhas, tartarugas, cobras,
gazelas, camelos, abutres e leões. As carnes eram consumidas secas ou frescas, assadas ou cozidas, com auxílio de água, vinagre ou vinho. Os homens da Grécia Antiga eram frequentemente treinados para a luta. Por esse motivo, seus exercícios e suas alimentações deveriam ser reforçados. Entre as iguarias que preparavam estava o peixe. Pescados diversos eram uma de suas principais atividades econômicas e também formavam a base alimentar. Embora só se tenham tornado um alimento nobre a partir do período helenístico. Dessa época em diante, os helenos consumiam pescados, mariscos como mexilhões, ostras, vieiras e conchas, crustáceos como lavagantes e camarões, moluscos como polvos, lulas e chocos, enguias, tubarões, raias e peixes diversos, divididos entre peixes de escama e peixes de pele, alguns dos quais sequer podem ser reconhecidos hoje. O vinho possuía papel central na dieta grega, e seu consumo consistia na mistura de 3 partes de água para 1 parte de vinho. Raramente se bebia vinho puro, pois era uma prática bastante criticada por levar mais rapidamente à embriaguez. Os vinhos eram consumidos assiduamente, tanto em versões tintas quanto brancas. Possuíam uma grande diversidade de qualidades, o que, por óbvio, impactava diretamente no preço e no status da bebida. Os gregos foram uma das primeiras sociedades a produzir textos culinários, visando a registrar o prazer de beber e comer, presente sobretudo nos banquetes. Dentre esses textos, Arquéstrato, no século IV a.C., compôs o mais antigo livro de receitas ao qual temos acesso, a Edipateia. As informações sobre os hábitos alimentares dos gregos antigos são fornecidas por testemunhos escritos e várias ilustrações artísticas, dentre as quais podemos citar, por exemplo, as comédias de Aristófanes, as panelas de cerâmica e as estátuas de barro cozido. No próximo vídeo, iremos viajar através do imenso e valioso legado deixado pelos gregos antigos para a posteridade, da qual fazemos parte. Se você gostou deste vídeo, se achou que o conteúdo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha, pois isso é fundamental para que o canal cresça e alcance cada vez mais pessoas ávidas por conhecimento. Afinal, conhecimento é poder. Até a próxima!